com a publicação de Fantos, obra de João Lopes Filho, que dá origem ao simbolismo. Alguns autores, pessoal, do realismo cearense, né? Então nós temos aí Oliveira Paiva, autor de Dona Guidinha do Poço, Rodolfo Teófilo, que escreveu A Fome, Francisca Clotilde, que escreveu A Divorciada, a Emília de Freitas, pessoal, infelizmente eu não tenho foto, há uma foto que circula na internet, mas é uma foto falsa, não é dela, tá? Então Emília Freitas escreveu A Rainha do Ignoto. Antônio Salles, só um minuto, gente, eu vou espirrar. O ventilador tá ligado e eu sou alérgico, deu certinho. Então, Antônio Salles escreveu Aves de Arribação e Adolfo Caminha escreveu A Normalista. Eu ainda selecionei, pessoal, entre os autores, Papi Júnior, que escreveu o romance Os Simas, Guilherme Studart, mais conhecido como Barão de Studart, escreveu Dados e Fatos para a História do Ceará, é um livro que não é ficcional. Quintino Cunha escreve Pelos Solimões. José Albano escreveu As Rimas. Esse Pelos Solimões, gente, foi escrito durante a sua estada no Amazonas, né? Ele foi para lá como advogado não formado. Depois ele se forma em Direito. Existia na época o exercício da advocacia sem você ser formado, né? Só tendo conhecimento de direito. E José Albano foi poeta e, né, escreveu rimas. Ele foi publicado póstumamente, né, após a morte dele. Então, gente, primeira coisa que a gente faz aí é esse contraste, né, esse jogo de oposições entre realismo e romantismo. Então o que a gente vai falar aqui, vocês já viram. Então a primeira coisa que o realismo busca em contraste com o romantismo é a veracidade dos fatos. Procura mostrar um retrato fiel da sociedade. Estou colocando em aspas, porque era a crença, né, embalada pelo positivismo, de que eu posso ser fiel aos fatos, né? Como se os fatos se entregassem já interpretados, né? Como se os fatos não precisassem ser atravessados pela uma interpretação de quem vê. Eles acreditavam que você podia trazer um retrato fiel da sociedade. O autor era antes um repórter social. Então imaginem, por exemplo, o cidadão descrevendo o cortiço. Então ele vai ali como alguém visível com a sua câmera, né, e vai filmando as coisas que ele vai presenciando, né, sem interferir nos fatos como narrador, deixando que o próprio leitor, né, analise e interprete os fatos que ele vai trazendo. Objetivismo, né? Então eu procuro descrever as coisas sem o envolvimento, né, da minha subjetividade. Está muito ligado à veracidade também, né? Então eu procuro descrever em relação ao escravo, pessoal. Enquanto o romântico descreve a dor que ele sente vendo a dor do escravo, o escritor realista pretende saltar esse primeiro momento e descrever direto a dor do escravo, né? Então o eu não interfere no retrato que ele fala. Em vez do relato de dramas individuais do personalismo, o realista procura os temas coletivos e universais. Então mesmo quando eu fotografo a vida de um personagem específico, digamos, eu trago a Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então quando eu fotografo em cima do Brás Cubas, ele é o representante, pessoal. Ele é o microcosmo, né? Ele é a representação de algo numa escala bem maior. Ele representa toda a elite brasileira. Materialismo, ênfase no mundo material, né? Então, em vez de buscar as coisas que estão dentro de si, eu vou buscar as coisas que estão fora de mim.
contemporaneidade, né? Então, em geral, o realista ele procura entender o seu entorno. Então, ele evita ao máximo se afastar do presente, né? É o aqui e agora que o interessa. Retrato fiel das personagens. Aqui não coloquei umas aspas aí, mas vale. Descreve o caráter, ou seja, os aspectos positivos e negativos da natureza humana. Agora, existe uma coisa, pessoal, interessante, que no momento em que o romântico, o realista tentou negar o idealismo romântico, ele acabou passando o fio. Acabou fazendo a mesma coisa que o romântico fazia, mas no outro polo. Em vez de romantizar, né, e colocar aquilo que ele descreve num mundo que não é o real, o realista acaba fazendo o contrário disso. Acaba rebaixando demais a personagem e ela acaba virando uma caricatura. Então há tanto uma deformação pelo idealismo romântico como pela caricatura realista, não é? Então o caso da mulher. A mulher é angelical, é divina, é, né, vaporosa no olhar do romântico, mas a parte do realista vai descrevê-la, pessoal, como alguém que é escravo da paixão, né? Então a mulher, pessoal, ela acaba não sendo descrita no mesmo plano do narrador. O narrador coloca lá em cima romanticamente ou coloca lá embaixo, né? Por essa caricatura realista. Gosto pelo detalhe, né? Então, a lentidão na narrativa, porque os elementos materiais, pessoal, dizem muito do personagem, né? Então, quando eu descrevo lá um ambiente, ao contrário do romântico, que descrevia para a construção de um cenário, aqui eu me demoro na descrição das coisas, porque elas vão dar ao meu leitor uma visão do mundo interior das personagens, né? Linguagem próxima à realidade, simples, natural, clara e equilibrada. É a história do narrador como um repórter social. Então eu busco fazer, entre aspas, um jornalismo. Então eu busco uma linguagem média, né? Que não seja muito chã, muito baixa e nem muito elevada, né? Como era romântica. Dessacralização do amor, né? Então muitos já disseram que a obra romântica termina com o casamento e a obra realista começa com o adultério, com o fim desse amor, né? Então há essa dessacralização do amor. Então o amor é substituído pelo jogo de interesses, né? Há sempre questões de interesses ou outras questões que não são românticas, que levam à ligação de duas pessoas. A denúncia das injustiças sociais, né? Então a literatura a serviço dessa revelação do que é mais comezinho, né? Opressor. Cientificismo, você busca construir uma literatura ligada à ciência, né? Objetiva, que você possa explicar pelo viés da razão, as relações de causa e efeito, portanto, né? Por que o personagem age assim e não de outro jeito? De novo eu vou lá para o Cortiço, né? A Pombinha, que era uma personagem ingênua, acaba caindo na prostituição. Por quê? Porque o meio condiciona as ações dela. Nós somos como que marionetes nas mãos de um contexto, né? Seja ele geográfico, seja ele temporal, não é? Então o meio ele nos impinge, ele nos obriga a agir de um jeito ou de outro. Determinismo, isso que eu acabei de falar, né? Então você como que é determinado, né? Pelo tempo, pelo espaço.
pela classe social. Há um viés na obra realista que foi antimonárquica, antiburguesa e anticlerical, né? Isso tudo coincide com a série de ideias, pessoal, que foram sendo desenvolvidas, né, ao longo de meados do século, já mesmo no século XVIII, né, você já começa a ter isso e ele se estende ao século XIX, né? Então o anticlericalismo, por exemplo, é muito forte em um cidadão chamado Renan, francês, né? A antiburguesia, todo aquele pensamento revolucionário, Marx, Engels e outros pensadores anteriores a ele, né? O chamado socialismo utópico. A antimonarquia, porque era exatamente a negação desse sistema arcaico, substituição por regimes republicanos, né? Outras formas de governo. Inclinação para o caricatural e para o grotesco, é isso que eu vinha falando. Ao tentar negar o idealismo romântico, você acaba indo para o outro lado. E aí, gente, quando a gente fala de realismo, vem logo junto com ela a questão do naturalismo. As duas têm propósitos comuns, mas por meios diferentes. Para início de conversa, nós temos os que influenciam os realistas e os naturalistas, embora ambos franceses, né? O realismo é Gustave de Flaubert e o naturalismo é Émile Zola, autor de Germinal, né? Então, do primeiro aqui eu tenho um romance documental, né? Aquela história do jornalista. Eu tento registrar a realidade. O romance experimental é que você pega essa realidade e aí você analisa, experimenta, como se fosse alguém de um laboratório, né? Você tenta ver se aquilo gera uma outra coisa, né? Então você tenta fazer essa questão do experimento, né? A observação científica. No realismo vai predominar a análise psicológica. Tá aí, pessoal, geralmente no realismo eu separar um personagem e acompanhá-lo. Então eu tento analisar as relações de causa e efeito, né, no plano psicológico. Já no caso então aqui é de dentro para fora. As motivações internas fazem com que ele haja de um jeito ou haja de outro. No caso do naturalismo, eu vou ver como os elementos de fora vão influenciar a ação dele, né? Então aí que eu vou ter a questão do tempo, do espaço, da classe social, né? Então esses elementos externos, eles manipulam o personagem. No realismo, portanto, a psicologia. Já no naturalismo, a biologia, né? Eu vou pesquisar as taras, né? Os desvios dos personagens. No realismo, eu vou criticar as classes dominantes, a alta burguesia, né? Então, geralmente, os personagens pertencem a essas classes. Quem foi, pessoal, o Brás Cubas? Brás Cubas era filho da aristocracia. Então eu vou analisar aquele personagem para fazer a crítica da classe a qual ele pertence. Já no naturalismo predominam as classes inferiores, as classes, isso do ponto de vista pessoal, né? Claro, camadas inferiores do ponto de vista da condição econômica. Então, em geral, eu vou analisar o proletariado. Então, no naturalismo, no Cortiço, que é uma obra naturalista, eu vou investigar aquelas lavadeiras, né, que moram ali, os trabalhadores que moram no Cortiço do João Romão. O João Romão, muito embora enriqueça, ele vem da classe baixa, né? O tratamento imparcial e objetivo dos temas garante ao leitor um espaço de interpretação. Eu deixo para o leitor tirar conclusões. Já na obra naturalista, pessoal,
o autor já tem ideias e aí ele tenta fazer com que o outro entenda essas ideias, né? Eu poderia colocar mais coisas, tem a questão, por exemplo, de que a obra realista predomina o indivíduo, na obra naturalista predomina o coletivo. Então eu tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu tenho outras obras que o nome do personagem, né, tá lá no título. E aqui eu tenho O Cortiço, pessoal, casa de pensão, né? Então é uma coletividade que eu tento analisar. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Até aí, não se reprimam. Fiquem à vontade. Quiserem completar as ideias. Voltando. Então, o Clube Literário e a Revista Quinzena. O Clube Literário, como sabemos, dá origem ao realismo no Ceará. Aqui eu vou ler, pessoal, porque eu fui fazendo informações bem sintéticas assim. Então, teve início em 1886 e durou menos de 2 anos. Então, alguns dos membros, Antônio Salles, Juvenal Galeno, Francisca Clotilde. E aí nós temos esse problema. Participaram do mesmo clube pessoas que tinham um pensamento totalmente díspare. Nós temos ainda românticos e nós temos as pessoas voltadas para o realismo. Talvez isso explique a curta duração, né? Alguns membros viriam a fundar em 1992 a Padaria Espiritual. Então, além de obras de ficção, também esse movimento também, o clube literário, também trouxe discussões de ordem política, sociológica, né? Crítica literária. Então nós temos aí autores, como é o caso de Farias Brito, que não foi escritor de ficção, né? Vou pulando algumas coisas. Então algumas pessoas surgiram no clube literário, né? Antônio Salles, Rodolfo Teófilo e Oliveira Paiva, três gigantes da nossa literatura. Nas sessões noturnas do clube eram postas em discussões as mais recentes tendências da literatura estrangeira e nacional. Dessa forma contribuiu para a renovação das letras no Ceará. Esse pessoal, gente, eles recebiam textos que vinham da França, não é? Então, nós temos aí pessoas que liam em francês, e aí eles vão traduzir para os colegas que não liam na língua. Então, a revista, pessoal, teve 30 edições, o que é um verdadeiro espanto, motivo de espanto, né? Porque, em geral, essas revistas têm 2, 3, no máximo 5 edições. Ele teve 30, né? Então só no primeiro ano foram 22 e mais 8 no segundo. A revista A Quinzena. Cada edição continha 8 páginas, normalmente com 3 colunas cada uma. Então algumas das pessoas que contribuíram, tanto escritores como pessoas que não eram escritores, né? Deixa eu só ver aqui se eu consigo, pessoal, eliminar aqui esse... tudo bem. Deixa eu só ver aqui se eu consigo eliminar esse espaço para ir para vocês direitinho, tá? Salva. Ok, então alguns escritores que participaram. Então nós tínhamos Ao Lado de Poemas Românticos, e nós tínhamos também contos cientificistas, né? Então isso, na verdade, pessoal, não é novidade quando se trata de literatura brasileira, né? É só pensar no que foi o nosso pré-modernismo. O pré-modernismo reuniu gente passadista, né? Coelho Neto, como também ali participaram deles pessoas de uma mente totalmente modernista já. Até o Monteiro Lobato, que tinha algumas ideias que a gente pode discutir, né?
mas ele já tinha uma visão mais voltada para a nova escola, ainda que ele tenha criticado as pinturas de Anita Malfatti, não é? Nós temos, pessoal, Lima Barreto, né? Pessoas que já tinham uma visão para frente. Ali nós temos Euclides da Cunha, que é um pensador passadista. Quem já leu Os Sertões, eu li e o transformei em cordel. Ele é uma obra muito naturalista ainda, né? Muito naturalismo, determinismo e tal. Então nós temos várias escolas que vão congregar pessoas que têm pensamento divergente ali, né? Alguns ainda se agarrando nas tábuas do passado e outros já com asas, né, para voar. Então isso é totalmente natural. Então, ao mesmo tempo que tínhamos poemas românticos, né, da Francisca Clotilde, de Juvenal Galeno, nós já tínhamos textos cientificistas, do Rodolfo Teófilo, do Oliveira Paiva e por aí vai. Aí eu vou dando algum pulo. Aqui eu achei interessante, pessoal, esse conselho que foi dado para Francisca Clotilde. Abel Garcia exorta Francisca Clotilde a abandonar o romantismo, considerando que essa fase estética transitória que já passou não pode ser hoje mantida sem pervertimento do bom gosto, da verdade e da emoção estética. Achei muito interessante isso, né? Então esse louvor da ciência, né? Muito importante, portanto, a revista Quinzena para a consolidação de uma nova maneira de pensar a literatura. Eu separei 3 autores, gente. 3 autores que pertenceram a esse primeiro momento aí do realismo, né? Então, Manuel de Oliveira Paiva morreu muito novo, gente, com 31 anos de idade, de tuberculose. Né? Manuel de Oliveira Paiva. É interessante, só me lembro do vermelho e o negro, né? Então ele ficou dividido entre a vida eclesiástica e a vida militar e optou pela segunda. Então ele cursou o seminário do Crato, mas saiu de lá para estudar na Escola Militar do Rio de Janeiro. Né? Aí começa a escrever no jornalzinho do quartel, lá da escola, né? Contrai tuberculose, volta para o Ceará, participa da campanha abolicionista, exerceu o cargo de secretário de Luiz Antônio Ferraz, primeiro governador do Ceará do período republicano, e aí acaba a tuberculose se agravando, vai para Xeramubim. Eu fiz essa pergunta para um grande amigo meu, pessoal, também escritor e professor, chamado Bruno Paulino, filho de Quixeramobim. Ele disse, rapaz, por que é que as pessoas vinham para Quixeramobim, eles buscando temperaturas mais amenas, e vinham aqui para o coração, para o centro do sertão central, quente, feita peste. Ele disse que é porque mudou muito a temperatura. Na época não era daquele jeito, não era bem mais fresco, quando havia ainda as florestas iniciais, né, não tinham sido totalmente agredidas, os rios, né? Então era mais ameno mesmo. Lá para Quixeramobim, além do Oliveira Paiva, foi para lá o Manuel Bandeira, pessoal. O Manuel Bandeira tem um poema que fala de Quixeramobim. Ele foi para lá, foi depois para Maranguape. Então ali era um local fresco. Hoje em dia é um calor da peste. O único livro, pessoal, que ele publicou foi A Afilhada, em Vida. A história de Dona Guidinha no Poço, por si só, vale uma história, né? Como esse livro se transformou em livro, né? Então, o único livro que ele publicou em vida foi o Afilhada. A história da Dona Guidinha do Poço, pessoal, aqui você tem algumas obras, essas duas últimas, Poemas de Manuel de Oliveira Paiva e Contos de Oliveira Paiva, você encontra, pessoal, na internet. Eu os encontrei. Eu não sei se ainda estão lá, né? Bom,
eu queria pular essa parte aqui para falar um pouco do romance Dona Guidinha do Poço. Olha como é a história, pessoal. Quem é responsável para a publicação desse livro, décadas depois da morte do autor, foi Lúcia Miguel Pereira, que já faleceu também. Era uma crítica literária, né? Então, escrito em 1892, Dona Guidinha do Poço é um dos maiores romances do naturalismo brasileiro. Esse livro, pessoal, foi baseado numa história real, história verdadeira. Seus originais foram entregues ao amigo Antônio Salles, o escritor, autor de Aves de Arribação, né? E aí ele entrega uma cópia a Lopes Filho, que a perdeu. A outra cópia ele entrega a José Veríssimo, que era um dos maiores críticos da época, não é? José Veríssimo, ele é uma espécie de mentor aí de muitos grandes nomes que vieram depois dele. E aí ele começa a publicar em pedaços, né, na Revista Brasileira. Só que ele acaba morrendo. No fim dos anos 40, Lúcia Miguel Pereira encontra uma cópia com Américo Facó, outro escritor cearense, depois de intensa pesquisa, e veio a publicá-la em 1952. Por isso que nós temos, pessoal, um realismo que acaba e volta de novo. Porque em 1952 nós já estamos vivendo a plena efervescência do modernismo. Mas a obra só vai ser publicada em 1952. Então, como eu falei, a história é baseada numa personagem real,